Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos entrar na nossa segunda aula do módulo 2. O tema da nossa aula é óptica e nós escolhemos dois grandes nomes da ciência para fazer uma controvérsia entre diferentes visões da luz. Essa controvérsia servirá de embasamento para que a gente conheça os princípios da óptica geométrica. Sendo assim, nós vamos estudar a óptica geométrica sob a perspectiva de Newton e Huygens. Alguns fenômenos, que hoje são chamados de fenômenos ondulatórios, que já eram conhecidos na época de Newton e Huygens, mas que esses dois nomes explicaram de formas diferentes os mesmos fenômenos. Christian Huygens explicava o fenômeno da luz, da propagação da luz, em função da teoria das vibrações, ou seja, ele acreditava que a luz fazia com que algo vibrasse. Esse algo poderia ser o ar, a água ou o éter, que aí seria a quinta essência, Já Newton não acreditava não tinha a mesma concepção. Newton acreditava que a luz viajava no ar, na água, mas ele não acreditava no éter. Portanto, Newton tinha uma concepção diferente da de Huygens. Concepção de Newton, a luz são partículas, pequenas partículas que eram liberadas dos objetos em direção aos nossos olhos. E Huygens acreditava que a luz era uma vibração da matéria até chegar aos nossos olhos. Nós vamos estudar agora a concepção de cada um sobre esses fenômenos. Então, vamos lá. Propagação retilínea da luz na visão de Newton. Na visão de Newton, a luz viaja em linha reta. Por quê? A mesma matéria atrai a luz em intensidades iguais. Ou seja, se a luz está viajando no ar, então essa matéria, o ar, vai atrair a luz, que são partículas. Lembre que a concepção newtoniana é de que massa atrai massa. Então a luz tem massa, e o ar também tem massa. Então o ar atrai a luz na mesma intensidade, sempre. Por isso, a luz viaja retilineamente. Outra base de sustentação para movimento retilíneo da luz na visão de Newton é que a luz viaja em linha reta, numa mesma matéria, principalmente porque a luz tem pouquíssima massa e muita velocidade. Então imagine um corpo com pouquíssima massa e muita velocidade. Ele sofreria pouca interação gravitacional. Portanto, ele iria viajar sem muita interferência das forças gravitacionais. Já Huygens apresentava uma outra justificativa para a propagação retilínea da luz. Huygens propunha que cada ponto da onda de luz, cada ponto da vibração, promove uma nova vibração, produz uma nova vibração. Então, um ponto qualquer geraria um outro ponto qualquer. Imagine que isso aqui fosse uma corda. Então, esse ponto da corda iria gerar uma vibração nesse sentido. E esse ponto iria gerar uma vibração nesse sentido. Ou seja, se a luz são apenas vibrações, essas vibrações ocorrem em linha reta. É claro que de forma difusa. Então, no caso, seriam raios de luz ou feixes de luz. Porém, tem uma outra situação que é a refração da luz. E aí Newton diria o seguinte, olha, a refração então é justamente essa variação de um meio para outro. Newton diria o seguinte, olha, a luz está viajando em linha reta no ar. Por quê? Porque o ar atrai a luz em uma mesma intensidade. Tudo bem. Porém, quando entra na água, a luz sofre um desvio, E é esse desvio que é chamado de refração. Talvez você já tenha visto em algum livro, talvez você tenha estudado, ou futuramente talvez você estude em algum livro, falando que a refração é uma mudança da velocidade da luz, ou da onda. Isso, em certo modo, faz sentido, porém, para que isso faça sentido, você tem que compreender essas concepções de Newton e de Huygens. Vamos ver o porquê? Olha só, então, Newton não está falando de onda aqui, mas ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se uma luz viaja no ar em linha reta, e na água ela também viaja em linha reta, mas ao mudar do ar para a água, a luz sofre um desvio,
né? Você já deve ter percebido isso ao colocar o dedo, a mão dentro d'água, né? Coloca o dedo dentro d'água, você vê ele maior, ou vê deformado um lápis num copo de vidro com água, você vai ver que ele fica parecendo que está deformado, enfim. Isso acontece por causa do processo da refração. Todos os dois explicavam a mesma coisa, só que a diferença é que um acreditava em partículas. A luz é composta por partículas. E Higgs acreditava que a luz é apenas vibração de um meio. Então, na concepção newtoniana, o desvio acontecia por causa de uma atração diferente. Ou seja, o ar atrai a luz com uma intensidade. Já a água vai atrair com mais intensidade. Portanto, para Newton, a velocidade da luz na água seria maior do que a velocidade da luz no ar. Já Higgs argumenta o contrário. Higgs vai dizer o seguinte, rapaz, não é verdade. A velocidade da luz na água vai ser menor do que no ar. Então, eles divergiam nisso aqui também. Certo? A velocidade de propagação da luz no ar e na água. Para Higgs, a velocidade de propagação do ar era diferente da água porque havia diferentes frentes, ou seja, diferentes pontos chegariam primeiro. Ou seja, a distância entre esse ponto da onda e o ponto que ela vai gerar na água, né, vai ser menor. A distância aqui vai ser menor do que essa distância aqui. Ou seja, frentes que chegam primeiro fazem vibrar primeiro. Frentes que chegam depois fazem vibrar depois. Por isso, isso gerava uma distorção no feixe de luz quando ele chegava na água, né? Nessa variação de um material para outro. Então, são duas explicações diferentes. Agora, observe que o que é central aqui, se você for fazer um vestibular, um concurso, uma seleção qualquer, o Enem, por exemplo, você vai perceber que em todos eles você vai estudar propagação retilínea da luz e vai estudar refração. Há vestibulares que vai exigir essa controvérsia, vai exigir o conhecimento das duas causas. Há vestibular que vai só querer que você fale de uma das duas visões. A questão é que, quando você conhece as duas, você sabe o que é que está por trás da discussão. Então, a ideia desse curso é essa, é trazer a discussão de forma mais ampla para que você possa saber o que é que está por trás dessa discussão, para que você possa identificar o porquê que alguém, né, iria estudar aquilo ou argumentar daquela forma. Então, aqui, esses dois cientistas são contemporâneos, são dois nomes fortes e estudaram sobre os mesmos fenômenos ou fenômenos semelhantes. Então, continuando. O último fenômeno que nós vamos estudar aqui, reflexão. Reflexão da luz. Esse tema era um tema explicado por Newton na concepção corpuscular, ou seja, partículas, dizendo o seguinte, olha, se você jogar uma bola numa superfície, no chão, ela vai bater e vai voltar. Se você joga luz, que são partículas, em uma superfície que vai promover esse movimento, então, no caso do espelho, ele vai simplesmente refletir. Observa-se que Newton argumentava que esse ângulo aqui, ó, ou seja, essa abertura aqui entre o raio incidente, o ângulo incidente, né? No caso aqui eu vou botar ângulo incidente. O ângulo incidente, essa abertura do ângulo incidente é o ângulo entre o raio e uma reta qualquer que tem ângulo de 90 graus com o espelho. Esse ângulo aqui teria que ser igual ao ângulo refletido, certo? O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Sempre. Então, se você jogar mais deitado aqui, ele vai abrir mais aqui. Se você joga mais fechado, ele vai fechar mais aqui. E assim sucessivamente, tá bom? Higgs concordava com a mesma coisa. Mesma coisa. Reflexão. Ah, concordo, verdade, existe. Agora, a diferença é que Higgs explicava isso através de frentes de luz, frentes luminosas. Ele vai dizer sempre, olha só, um vai chegar primeiro e vai sair primeiro. O outro vai chegar depois e vai sair depois. E assim sucessivamente. Então, assim, os dois fenômenos eram explicados de duas formas diferentes. O que importa? Qual é o tutano? É você saber reconhecer a propagação retilínea da luz, a refração e a reflexão. Então, voltamos
Continuando então com o conteúdo, na perspectiva de Newton e Huygens, o que é a luz, como ela se comporta, bom? O fenômeno analisado agora é o fenômeno da independência luminosa, ou independência dos raios luminosos. Newton argumentava da seguinte forma: os raios luminosos são independentes, porque as partículas de luz são tão pequenas, que a probabilidade de haver interferência entre elas é muito baixa, é praticamente zero. Então, a justificativa para a independência dos raios luminosos aqui, de Newton, né, no caso, é que essas esferas, essas partículas de luz seriam tão pequenas que não haveria colisão entre elas, tá bom? O que é a independência? Justamente, o que é essa independência luminosa? Quando nós lançamos um feixe de luz, né, em um sentido, e em outro sentido nós lançamos outro feixe de luz, o argumento de Huygens então era: se esses feixes de luz são partículas, ou seja, como dois pincéis, duas flechas, duas balas, né, massa com massa, então haveria colisão e em um momento isso iria interferir de alguma forma. A proposta de Newton é: elas são tão pequenas que viajam e não existe interação entre elas. Tranquilos? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma situação em que imagina uma situação em que você tem um espelho plano e você pega uma fonte de luz e emite sobre o espelho. Essa fonte de luz, essa imagem, vai formar um raio de 90 graus, um ângulo de 90 graus, desculpa. Um ângulo de 90 graus. Sendo assim, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nessa situação, provavelmente, de acordo com a visão de Huygens, provavelmente haveria colisão entre as partículas, das que vêm e das que voltam. Newton justifica dizendo que não, isso praticamente não acontece porque as partículas de luz são muito pequenas. Na visão de Huygens, esse fenômeno não seria um problema, porque imagine que você tem, porque se trata de energia, né? Portanto, imagine que você tem 5 esferas, e essas 5 esferas, 3 estão unidas, estão escoradas umas nas outras, né? Estão em contato umas com as outras. E aí você pega as outras 2 esferas e move-as, empurra as duas em direção a essas 3. A explicação dele é que isso vai acontecer da seguinte forma: essas 2 esferas vão colidir com as 3, mas elas voltarão. E aí ele diz o seguinte: a energia vibra, né? No caso ele chamava de movimento, né? O movimento vibra, o movimento acontece entre essas 3 esferas, e a esfera do meio vai receber essa quantidade de movimento, tanto da esfera que vem da direita, quanto a que vem da esquerda, né? Portanto, essa esfera do meio receberia essa quantidade de movimento e devolveria essa quantidade de movimento para ambos os lados, mantendo o movimento. Então, como ele não entende a luz como partículas, ele entende como movimento, vibração, então essa vibração aconteceria no éter, né, sem nenhum problema. Então, a vibração que vai é a que volta e não teria problema nenhum. Beleza? Na verdade, ele usa isso como um trunfo contra... Ele entra aqui, né, na casa de Newton, que é a teoria corpuscular, e para ele é o trunfo para lutar contra a teoria newtoniana da luz. Beleza? Então, nós temos aí os 4 principais fenômenos sobre a luz mencionados nessa aula para que a gente possa aplicar esses fenômenos, né, à compreensão de outros eventos. Então, nós vamos aplicar isso na compreensão de outros eventos. Eventos da óptica e eventos da acústica. Beleza? Então, essa aula encerra aqui e bora para a próxima aula.